O tema da mensagem de hoje é a virose que mata a fé. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 diz assim: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós chegaste a mim e disseste: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a quem devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e se foram e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e lo trouxeram, e nos informando, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor, o nosso Deus. Porém vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto nos odeia, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, e até os céus, e também vimos ali filho dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espantais, nem o temais. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Amém? Uma coisa que nós devemos ser é grato, porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós. Eu, graças a Deus, amado, sou muito grato a Deus por Ele já ter me dado tantas coisas, tudo que eu tenho, sabe? Todos os meus recursos, todas as minhas vontades. Às vezes a minha esposa fala assim: pede ao Senhor, eu sei que se você pedir Ele vai te dar, porque Ele sempre te ouve. E é verdade, o Senhor sempre ouve quando nós temos aliança com Ele, quando nós temos compromisso com Ele. Sabe, meu irmão, quando nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo, a Bíblia diz que por amar, multidões de pecados são perdoados. Quando nós amamos, quando nós fazemos a nossa parte, vários pecados são perdoados. Então todos nós erramos e pecamos. Eu sempre digo assim, pensa comigo, eu nunca tive, né? Embora que eu tenha carta para dirigir caminhão, mas eu nunca tive caminhão. Mas se um dia eu tivesse um caminhão, pode acreditar, no para-choque eu estaria escrevendo assim, aquela frase: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E eu só iria acrescentar: e o que ainda não tenho, estou em busca. Sabe por quê? Porque o ser humano está sempre em busca de alguma coisa. Eu falo no caminhão porque esta normalmente são frases que a gente vê em caminhão, não é verdade? Mas eu ainda acrescentaria nesta frase, dizendo assim: o que ainda não tenho, eu estou em busca. Porque o dia que nós pararmos de buscar, o dia que nós pararmos de sonhar, então chegou o tempo da nossa morte. Porque o ser humano sempre está em busca de alguma coisa. Como disse o pastor Rick Raven, os melhores anos da sua vida ainda está por vir. Amém? Os melhores planos, os melhores tempos, as melhores bênçãos ainda não chegou. Tudo que você viu agora é como aquele louvor antigo que diz assim, que é como se fosse uma gota de tudo que Deus ainda tem que derramar no seu oceano. Sabe, irmão? Eu tenho feito todos os dias a mesma oração que Jabes. Jabes, em 1 Crônicas capítulo 9, versículo 9 e 10, ele diz assim: que o Senhor me abençoe e amplie a minha visão. Por que ele diz isso? Ampliar a minha visão para que nós não sejamos como, sabe, a visão de galinha. Sabe qual é a visão de galinha? Visão de galinha é sempre procurar um cisco, uma sobra de alguma coisa, ficar ciscando para ver se lhe sobra alguma coisa. Deus nos fez
e compôs aos teus olhos a visão de águia, para que você possa olhar na dimensão mais alta possível e enxergar o melhor da terra. Eu sempre digo, Senhor, que a tua mão me proteja e me livra de mal, e tudo que eu tenho, sabe, irmão, tudo que eu sou, tudo que tem na minha vida, todos os direitos que foram liberados na cruz do Calvário, eu não abro mão. Eu digo, é meu, Senhor, eu tomo posse. Nós precisamos aprender isso. Nós não podemos nos conformar com as coisas pequeninas, porque o Senhor é um Deus grande, e Ele te fez coisas grandes, e as promessas de Deus na tua vida é para coisas grandes. Só que muitas vezes nós não tomamos posse, nos acostumamos com aquilo, sabe? Às vezes o que ocorre é que nos acomodamos com as pequenas coisas, com as pequenas conquistas da vida. Deus tem muito mais para você. Se tiver duas pessoas que creem em Deus, uma acredita que ela nunca vai ter nada, e basta ela ter a fé e ser salva, ela vai ter realmente isso. E se a outra pessoa que convive com ela tiver uma visão de águia, dizendo, Senhor, eu tenho sonhos, amplia a minha visão para que eu enxergue aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ela vai caminhar, ela vai prosperar, ela vai andar. Infelizmente tem pessoas, tem crente que acha que aceitar Jesus é tão somente aceitar Jesus e adorá-lo. O Senhor, além de você receber, sabe, a bênção de Deus e você entregar a adoração ao Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. Qual o pai que não tem prazer de abençoar o filho? Qual o pai que não tem prazer em curar o teu filho? Qual o pai que não tem prazer de você dizer assim, ó Senhor, eu sonhei isso, em menos tempo que eu imaginava, o Senhor já me abençoou. E nós dizemos isso muitas vezes, porque fiel é o Deus da promessa. Amém? Há pessoas, amado, que simplesmente não têm conseguido conquistar absolutamente nada, sabe? Nada. Porque se acostumaram com aquele perfil de não ter nada, de não conquistar nada, e na verdade o Senhor, Ele está abençoando aqueles que realmente querem algo da parte de Deus. Essas palavras foram Moisés que disse ao povo de Israel, quando estava à beira da terra prometida. Moisés ali, ele estava explicando, porque eles então não tinham conquistado nada. Por que que eles, sabe, rodeavam e não conquistavam nada? Embora que Deus lhe tivesse feito promessa, que a terra realmente era uma grande bênção, toda uma geração perdeu a oportunidade de conquistá-la. Sabe por quê? Eles foram espiar a terra, e a terra manava leite e mel, tudo na terra era grande, era próspero. É claro, se um cacho de uva 2 homens tinham que carregar porque era muito grande, era natural que os seres viventes desse lugar também fossem grandes. Então era conhecido como terra de gigante. E aí eles olhavam do lado de cá e diziam, como que nós vamos chegar lá? Se lá só tem gigante, perto dele nós somos igual o gafanhoto. Essa é a terra que Deus me deu? Esse é o tamanho da luta que Deus vai me dar? Meu amado, se a bênção é grande, a luta também é proporcional a ela. Amém? Se eu passo de office boy de uma empresa para ser um dos diretores, eu vou ganhar mais, sim ou não? Mas a minha responsabilidade também é maior, sim ou não? A cobrança também é maior, sim ou não? Tudo é proporcional àquilo que você tem, ou àquilo que você está vivendo. Meu amado, Deus tem nos dado muito, mas ainda não conquistamos nada. Temos uma cidade inteira para ganhar, um bairro inteiro para trazer aos pés de Jesus. Você sabia que há muitas coisas que podem impedir de você receber e viver o melhor de Deus? Aquilo que Deus tem para nós? Você sabia disso? Então coloque a mão na direção do teu coração. Fecha os teus olhos. E repita comigo. Senhor Jesus, eu vou viver o melhor desta terra. Porque não há nada que possa impedir o Senhor agir na minha vida. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Vamos entender então nesta noite o primeiro tópico: o vírus da falta de disposição. O que significa isso? O tema desta noite quer dizer o quê? Matança da nossa fé. E um dos vírus que causa
a morte da nossa fé, a nossa morte espiritual, é exatamente a falta de disposição. Às vezes, mediante a muita correria, muitas frustrações, nós nos colocamos desanimados. É natural você enfrentar lutas, enfrentar muitas batalhas, e às vezes a demora da conquista, como estava ministrando aqui, sobre a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Aqui só falamos da passagem em que eles foram enviados, mas, irmãos, não foi assim coisa de um dia. Foi luta, foi difícil a caminhada até chegar até aquela cidade para espiar. 12 homens. E ali, mediante algumas situações, eles poderiam ter desanimado por falta de disposição. Mas mesmo assim, eles chegaram até lá. Então, nesta noite, às vezes nós estamos com o nosso ânimo, achamos que nós estamos com nossos ânimos elevados, com a nossa fé elevada, mas às vezes basta, a primeira dificuldade, algumas coisas acontecer que não estavam nos nossos planos, aí vem o desânimo e a falta de disposição. Vamos entender então em Deuteronômio 1, 26, parte A. Porém, vós não quiseste subir. Como eu ministrei aqui no segundo dia da campanha, Deus tem preparado bênção para cada um de nós. E isso já está declarado, como diz no louvor, já está escrito nas estrelas. Só que cabe a mim e a você ter fé e ânimo, disposição para conquistar. Nada, irmãos, vem de mão beijada. Nós precisamos sim trabalhar, estudar, para alcançar algo que vem de Deus. Mas aí a pergunta vem, irmão William, mas as pessoas aí fora do mundo também não trabalham, não estudam para conquistar? Sim. Só que você vai ter um diferencial. Você tem Deus no seu coração, você tem fé em Deus. E isso é que vai te dar a disposição para conquistar e ser bem-sucedido naquilo que você deseja. As pessoas aí fora não têm fé, não têm aquela confiança em Deus, não acreditam no sobrenatural, no milagre. Mas nós sabemos que por mais que esteja difícil, por mais que a situação esteja contrária, nós sabemos que tem um Deus que com uma palavra pode mudar tudo. Só que nós esquecemos muitas vezes disso. Nós esquecemos que Deus tem um carinho, um amor incondicional por cada um de nós. E eu, graças a Deus, este ano tenho vivido muito isso. Tem acontecido coisas na minha vida que eu não preciso pedir para Deus. E Deus, graças a Deus, tem abençoado. Às vezes é uma angústia no meu coração por querer algo, por desejar às vezes algo, mas nem comentar com Deus aquele desejo que veio só no coração. E aí eu lembro da ministração que o pastor ministrou aqui, sobre fascinação. E eu viro para Deus e disse, Deus, tira isso do meu coração, porque eu não quero que essa fascinação entre no meu coração, porque já quebrei muita cara por causa disso. E quando passa o decorrer dos dias, não oro, não peço sobre isso, e Deus abre a porta para que esse desejo do meu coração, que passou por 5 minutos só no meu coração, ele vem e traz a existência, sem eu mesmo ter condições. Mas é aquilo que a palavra está dizendo hoje, é a disposição que eu tenho tido, mesmo diante das dificuldades, mediante as situações adversas, eu levanto todo dia para trabalhar e orar a Deus e apresentar a cada momento, a cada minuto diante de Deus. E eu sei que às vezes as coisas que vai acontecer no decorrer do dia, eu com a minha força talvez eu não aguentaria. Mas eu falo, Deus, eu estou levantando, eu estou disposto a passar por essa situação. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. E eu lembro muito do louvor que nós louvamos nesta noite, que diz assim, às vezes nós só louvamos, mas não prestamos atenção nas palavras que nós mesmos estamos dizendo. Tem um louvor que o pastor falou de Alex e Alex, que fala exatamente sobre, enquanto você louva e adora, Deus amplia os seus limites. Então, enquanto nós não louvamos e não adoramos a Deus, nós ficamos com a visão realmente de galinha. Mas também tem a continuação,
Enquanto a pressão se forma, a minha e a sua resistência só insiste, só aumenta. Então quero dizer para vocês, irmãos, que a pressão não é para te desanimar, e sim para elevar, para te levantar e colocar você diante das tuas promessas, diante dos seus sonhos. Levanta a cabeça, vai em busca, porque como diz, está escrito nas estrelas, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Só que muitos não conquistam, exatamente por causa da como estavam aqueles homens. Na primeira parte, versículo 6, Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra, não quiseram tomar posse da terra. Isto mostra uma falta de disposição. Um cristão tem que ser alguém esforçado, que persegue os seus alvos sem desanimar. Deus não está falando que vai ser tudo maravilha. Deus não está falando que Ele vai abrir porta sem luta, sem batalha. Mas Ele está dizendo, se você louvar e orar, eu abrirei a porta. Se você passar pela pressão, amadurecimento, eu vou te dar aquilo que está prometido, aquilo que está escrito nas estrelas. Mas depende, muitas vezes, não só de Deus, mas sim de nós, da nossa fé, das nossas atitudes, daquilo que realmente queremos. Às vezes, Deus abençoa cada um de nós, não porque está escrito nas estrelas, mas sim porque Ele vê a sua luta, a sua vontade, a sua perseverança de querer conquistar. Eu hoje, como pai, às vezes eu não tenho condições de dar algo para o meu filho, mas de tanto que ele insiste, de tanto que ele é chato, eu vou e abençoo ele. Meu pai, a mesma coisa comigo. Eu tinha 15 anos, eu tinha vontade de aprender a dirigir, não era a hora, mas ele subia a viela para guardar o carro e eu subia atrás dele fazendo zigue-zague. Pai, deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma volta, até ele não aguentou, ele me abençoou e me ensinou a dirigir. Então tem coisas que não está preparado para nós, mas de tanto que você luta, de tanto que você tem fé, Deus se agrada e te abençoa. Certa ocasião, Jesus estava falando para as pessoas. Lucas 9,62 diz assim: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que nós colocamos o pé para fora, não tem como mais voltar atrás. É daí para frente. Às vezes, lutamos e deu errado, só que não dá mais para voltar atrás. Sacode a poeira, levante a cabeça e vai em frente, porque Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está dirigindo. Não murmure, não pare, não deixe que o desânimo venha te colocar para baixo. Porque a palavra nos diz também, já nos disse no Salmo nesta noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã. E uma vez eu ouvi, à noite, o desânimo, a tristeza, o momento que nós estamos sozinhos, chore mesmo, derrame ali as suas lágrimas aos pés do Senhor, coloque tudo para fora, tudo aquilo que tem te desanimado. Mas quando chegar de manhã, acorde e fala: Deus, a minha esperança está renovada, a minha força está renovada, e eu vou conquistar tudo aquilo que está preparado para mim. A palavra não está falando para nós não chorar. Fala, chore sim, desabafe sim, mas não deixe que isso te paralise. Hebreus 10:39 diz: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Quando nós voltamos atrás com medo, nós se perdemos. A nossa fé é abalada, mas Deus está falando, segue em frente. Colossenses 1:29, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. Não é isso, irmãos? Quem sai para trabalhar aqui de manhã, só para voltar para casa e comer, pagar o aluguel e pronto, acabou? Todo mundo quer viver bem, né? Todo mundo quer comer o melhor, todo mundo quer aquilo que quer conquistar aquilo que está preparado para nós. Então é isso, irmãos. A cada dia que levantar para trabalhar, para conquistar, ore a Deus, busque a Deus e fala: Deus, eu não tenho condições de conquistar. Aos meus olhos, eu não tenho condições de conquistar. Mas eu sei que o Senhor pode, simplesmente hoje,
mudar a minha história, mudar totalmente o meu cativeiro, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Nós temos que começar a viver o impossível de Deus, os milagres de Deus, porque o natural é normal. Você vai sair para trabalhar, no final do mês você vai receber. Só como a nossa irmã testemunhou, como a nossa outra irmã testemunhou aqui, elas buscaram, oraram diante de Deus por algo melhor, lutaram para que isso acontecesse. E aí Deus foi e abençoou. Uma vez o pastor falou aqui, seja específico naquilo que você quer. Às vezes nós mesmos não sabemos o que queremos. Seja específico, aí Deus vai abençoar aquilo que você tanto deseja, em nome de Jesus. Irmãos, será que você não está perdendo a bênção por falta de disposição para lutar? Para se esforçar por ela? Coisas para refletir. Quero lhe dizer, os elevadores que dão acesso às bênçãos estão quebrados. O que faremos? Aqui nós estamos simbolizando, os elevadores que dão acesso à bênção estão quebrados. O que fazer então? Você quer lutar? Você quer conquistar? Você quer perseverar? Use as escadas. Não é porque o elevador está quebrado que você vai ficar lá paralisado, esperando alguém vir consertar. Não, se esforça e pega as escadas. Talvez você pense, basta que eu esteja numa igreja, basta que eu proceda bem, sendo uma boa pessoa honesta, amorosa e responsável, então as portas vão se abrir e eu serei abençoado. E ninguém abençoado pode estar bem intencionado. Amém? Uma vez eu ouvi isto: se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. É aquilo que eu já disse em outras mensagens. Como que a gente quer que o nosso dia de amanhã seja diferente, sendo que nós levantamos e fazemos todo dia as mesmas coisas? Mude, ouse na fé. Você tem autoridade sobre a sua vida para declarar a prosperidade sobre a sua vida. Segundo vírus, o vírus da rebeldia. Eu inicio essa palavra dizendo para os irmãos, aonde está o vírus da rebeldia? Por onde esse vírus anda? Infelizmente, meu irmão, o vírus da rebeldia, ele está instalado em todos os lugares. O vírus da rebeldia está no trabalho, está em nosso trabalho. O vírus da rebeldia, às vezes ele está dentro dos nossos lares. Amados irmãos, o diabo ele precisa apenas de uma portinha, ele precisa de um lugar para entrar, e às vezes, por essa atitude que nós temos, esse vírus da rebeldia, nós abrimos uma porta para que o inimigo possa entrar e operar em todas as áreas da nossa vida. O diabo, irmão, ele só precisa de uma fresta para entrar na vida das pessoas e arrasar, porque é isso que ele veio fazer. Esse vírus da rebeldia, irmão, ele está em todos os lugares, ele está até dentro dos ministérios, ele está na igreja, ele está, às vezes, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, né? A Tati acabou de dizer aqui que não tinha dito nada ali para esta encarregada dela, mas ela disse que ela não trabalharia diretamente, se ela quisesse, ela que fosse procurar um encargo melhor em outro lugar, mas ali ela não conseguiria. Vírus da rebeldia, a rebeldia que estava sobre a vida dela, não soube conversar com ela corretamente, e nós enfrentamos esse vírus da rebeldia diariamente. O vírus da rebeldia deixa a pessoa arrogante, irmão. Quem carrega esse vírus contigo é uma pessoa amarga, é uma pessoa triste, está sempre abatida. Esse vírus da rebeldia, a pessoa nunca tem uma palavra rema, meu irmão.
Você vai falar com a pessoa algo que você pode estar passando, e a pessoa vem ali, você imagina que a pessoa é um servo de Deus, que ela vai entregar ali uma palavra rema, uma palavra que vai te tirar daquela situação, uma palavra de vitória, e lá vem aquele servo de Deus, se dizendo servo de Deus, mas sendo usado, nós sabemos por quem, cheio de dúvida, dizendo que aquela situação é difícil de ser resolvida, dizendo que ele conhece alguém da família que passou por aquilo, mas que não conseguiu passar. Cadê a palavra rema? Entenda uma coisa, meu irmão, eu e você somos servos de Deus, e sempre temos que ter uma palavra rema para entregar para os nossos irmãos. E se a pessoa não conhece a Deus, é aí que você deve colocar todo o teu conhecimento em prática e dizer com autoridade para o teu irmão: olha, isso que você está passando realmente é muito difícil, não é fácil, mas eu conheço esse se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele tem poder de entrar na tua causa e resolver, ele tem poder de entrar nessa situação e mudar a tua história. Esse vírus de rebeldia, ele não pode estar instalado na minha vida e na tua. Esse vírus de rebeldia, quando nós notarmos que ele chegou, oração, irmão, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos nos revestir da armadura de Deus para que esse vírus vá embora. Ele não pode ficar alojado na vida de cristão, irmão. O vírus da rebeldia tem que cair fora, na nossa vida ele não pode permanecer. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 1, 26, mas fostes rebeldes ao mandado do nosso Senhor. Moisés diz também que eles foram rebeldes, nessa passagem que nós lemos bem no início, ou seja, foram desobedientes a Deus. Eu preguei uma mensagem na quinta-feira, na qual eu comentei algo que a pastora me disse há uns 6 anos atrás, amado, e ali eu, com aquela dureza de coração, com espírito de rebeldia, ela disse para mim: filho, grande é o chamado de Deus na tua vida. Mas eu não quis saber, amado, eu não quis saber. Eu disse a ela que eu queria cultuar a Deus, eu queria vir para a igreja, né? Como eu sempre digo, dar glória a Deus e aleluia, e para minha casa. É muito cômodo, né? Deus conta com você, filho. Deus conta com você na obra dele. Ele quer usar a tua vida para que o reino dele cresça. Amém? Você crê assim? Moisés diz também que eles foram desobedientes em Deuteronômio 1, 26. Porém vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do nosso Senhor Deus. Irmãos, pessoas que são rebeldes com as pessoas do trabalho, dos vizinhos, nossos amigos. E quando as pessoas é rebelde a Deus, irmão, as pessoas se levantam contra Deus e não querem viver o chamado. E aí, irmão, você simplesmente abre uma porta, uma grande porta, aonde você diz: Satanás, pode entrar na minha vida, cirandar e deitar e rolar, porque o espírito de rebeldia está sobre a tua vida, e ainda que você se achou, você já detectou ele, mas para você está cômodo, e você não quer tirar ele da tua vida, para que o Senhor Jesus possa agir. É fato isso, irmão. Quem não obedece, padece. Repita comigo: quem não obedece a Deus, padece. Quem não obedece a Deus, padece. Precisamos, irmão, nos dias de hoje, resgatar o ensinamento de Deus nas nossas vidas. Por muito tempo, irmão, por muito tempo, eu mesmo frequentei a escola dominical, e por muito tempo ali na escola dominical nós era ensinado como que dos grandes heróis da Bíblia, né? É isso que nós aprendemos na escola dominical, e esquecemos, né? Naquela época as pessoas não pregavam que o maior chamado de um homem de Deus é obedecer a tua palavra, é obedecer a direção da tua igreja. Ou seja, Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. Obedecer, irmão,
Não é, você não obedece se você quer obedecer ou se você não quer. Obediência é uma direção de Deus para a tua vida, e quando você não obedece, você perde a bênção, ou seja, a unção de Deus que era para ser derramada na tua vida, a unção não vem. Quando não obedecemos, perdemos a bênção, perdemos a unção, perdemos a alegria, irmão, na nossa vida, porque esse vírus de rebeldia, ele tem um parceiro, que é irmão gêmeos dele, irmão, é o vírus da rebelião. Quando a pessoa tem o vírus da rebeldia, ela se rebelia com tudo. O vírus da rebeldia traz esse irmão gêmeos para andar com ele, para destruir, irmão, a tua vida, para te afastar da presença de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Se desonramos pai e mãe, perdemos a bênção de viver anos sobre a terra. Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e que para te vá bem na terra. Se não entregamos, isso era quando nós não entregamos o nosso dízimo, o nosso gideão, a nossa primícia, às vezes é porque a situação está difícil, mas na maioria das vezes é o vírus da rebeldia. Não vou entregar esse mês, eu não senti, amado. Devolver o que é de Deus não é para você sentir, você simplesmente cumpre o teu chamado e a ordem de Deus e entrega na casa do Senhor o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto de Gideão, para que a tua vida seja muito mais do que abençoada. Malaquias 3,8 diz: eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e na oferta. Se prejudicamos o nosso corpo, irmão, por quantas vezes esse vírus da rebeldia, ele faz com que nós se prejudique. O álcool, usando a droga, e por isso somos destruídos. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habite em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quem não obedece, mais uma vez eu digo a vocês, irmão, simplesmente padece na mão do inimigo. Amém? Você crê assim? Amém. Nós precisamos obedecer a Deus, porque é um chamado de Deus para a minha vida e para a tua. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Simplesmente obedeça a palavra de Deus, siga a direção da tua igreja, que grande é a obra que Deus vai fazer na tua vida. Eu gostaria de orar por você. Feche os teus olhos, eu estarei orando e repreendendo esse vírus da rebeldia, para que ele não possa agir na tua vida. O vírus Amém? Da murmuração. Irmãos, esse é um vírus, assim como o vírus do sedentarismo espiritual, e também este vírus, na qual foi falado agora, a murmuração também é um vírus muito antigo. Está longe. E se nós formos analisarmos, eu e você nós já passamos por esse momento. Eu e você nós já passamos por situações que muitas das vezes nós murmurávamos mais do que acreditávamos. Não é verdade? Nós murmurávamos muitas das vezes até por nossas escolhas. Você vê um exemplo. Nós estamos num culto abençoado, num culto maravilhoso. Você está andando com o irmão murmurador do lado ali, e você fala: você viu os louvores? Que bênção, irmão. Você viu aquela mensagem, aquela pregação? Que bênção, irmão. E o irmão murmurador diz: mas o som não estava bom. Ou seja, sempre vai encontrar algo para tentar desanimar a sua fé, tentar adoecer a sua fé. Nós também vemos murmurações através da escolha de muitas pessoas. Quem sabe naquele tempo que você escolheu a sua esposa ou seu marido, era tudo lindo, maravilhoso, não existia barriga, não existia muitas coisas que hoje você olha assim e fala: Senhor, não era desse jeito, não é verdade? Quem sabe hoje você está dormindo com seu esposo, aquele ronco na sua orelha, fala: Senhor, é uma escolha.
Está murmurando, irmão, mas é uma escolha, né? Quem sabe você acorda com a sua esposa, antes era uma chapinha bonitinha, você acorda com aquele cabelo daquele jeito. Não adianta murmurar, irmãos, né? Ou seja, é coisas das nossas escolhas, são escolhas minha e sua, né? Mas eu quero dizer para você, por mais que o marido mude, por mais que a esposa mude, mas eu quero dizer para você, Deus ele nunca mudou, Deus ele jamais vai mudar. Então, ou seja, tudo aquilo que Deus ele prometeu para você, irmão, ou uma promessa, ou quer que seja, que Deus vai te levantar num ministério aqui dentro da igreja, no louvor, ou na palavra. Quem sabe pessoas aí fora falaram que você vai ser um pregador, uma pregadora. Quem sabe pessoas aí fora falaram, ou profetizaram na tua vida, até mesmo aqui no altar, que você será um grande levita do Senhor. Não murmure, irmão, porque Deus ele não mudou, e se ele prometeu, ele vai cumprir isso na sua vida. Não murmure se as coisas estão bem ou estão má, Deus ele cumprirá na tua vida em nome do Senhor Jesus. Esses tempos agora nós passamos por um grande calor, né? Era sol atrás de sol, e nós, Senhor, manda a chuva logo, Senhor. Aí o Senhor mandou chuva, ficou acho que uns 2, 3 dias chovendo. Essa chuva não passa, essa chuva não vai embora logo. Começou a esfriar um pouquinho, nem esfriou, irmão, e já vai esfriar. Ou seja, isso está em mim, está em você. Mas o que Deus ele quer que nós venhamos entender é que a nossa fé tem que ser maior do que a falta da expectativa. Ou seja, às vezes nós queremos algo diante de Deus, mas a nossa fé, ela é menor do que aquilo que nós criamos dentro de nós. Se é para ter expectativa, vamos ter, mas junto com a expectativa, a fé dentro de nós, amém? Lá em Deuteronômio 1:27, diz assim: e murmuraste nas vossas tendas, e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito. E não é a língua do cristão, não é essa a linguagem do cristão. Dos lábios do crente deve sair o louvor e a gratidão. Ou seja, da minha boca e da sua boca não deve sair murmurações, não deve sair coisas contrárias à palavra de Deus, não deve sair coisas que desagradam ao Senhor, mas sim tem que sair louvor, tem que sair algo que agrade, até mesmo o nosso irmão, porque às vezes o irmão está com um problema, está com uma necessidade, está vendo que as coisas estão acabando para ele, e você diz, irmão, do seu jeito, meu cachorro quando antes de morrer estava com esses sintomas. Meu irmão, eu já vi pessoas saindo da igreja por causa do seu caso, né? Ou seja, irmão, o que tem que sair da minha boca e da sua boca tem que ser coisas para incentivar, mostrar o Deus que nós servimos verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. E Deus ele quer fazer com que eu e você venha aprender, né? Eu quero mostrar que eu e você vamos ler aqui em nome do Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios 10:10, e vamos aprender algo que diz assim: não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Amém? Aqui está falando sobre o povo no deserto, aquele povo que murmuraram. Deus deu a promessa a ele que iria levá-los para uma terra que mana leite e mel. E conforme eles iam caminhando, Deus ia mostrando prodígios, Deus ia mostrando maravilhas, e eles olhavam para aquilo e viam que era o milagre de Deus, mas por certo momento eles esqueciam do que Deus estava fazendo, por certo momento eles esqueciam ali a provisão de Deus, eles começavam a murmurar. Deus nos tirou do Egito para nós morrer aqui no deserto. Eu estou com saudade dos pepinos, eu estou com saudade da cebolinha, e Deus quer que você come frutas grandes, irmão. Deus quer que você aproveite de coisas maravilhosas. Esqueça o Egito, esqueça o passado, pare de murmurar, saiba que Deus, Ele é maravilhoso na sua vida. Watson escreveu: nossa murmuração é música para o diabo, e ela tem sido bastante executada por aí. E é verdade, irmãos. Quando eu e você nós murmuramos, nós estamos louvando ao diabo. Porque quando nós murmuramos, nós não estamos crendo na provisão de Deus. Nós não estamos crendo que Deus ele vai entrar com providência na nossa vida. E eu quero dizer para você, quando eu e você nós murmuramos, nós alimentamos esse vírus. O vírus, ele é algo pequeno, minúsculo, você não consegue ver a olho nu. Mas quando eu e você nós murmuramos, nós estamos alimentando, nós estamos fazendo com que ele venha a crescer, nós estamos tornando o problema da murmuração gigante. E quem sabe,
o que você tem passando hoje, o que você está olhando hoje, já não é mais uma coisa pequena devido à sua murmuração, devido à nossa falta de fé. Quem sabe o que você está passando hoje é algo gigante, irmãos. Mas eu quero dizer para você, independente do tamanho que seja, pode ser gigante, pode ser pequena, pode ser o que for, saiba que Deus, Ele tem o poder para agir na tua vida. Se for gigante como Golias, saiba que você é o pequeno Davi, e Deus chama os pequenininhos, Deus chama os menores para honrar e para, em nome de Jesus, o nome dele ser exaltado através da sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de você, por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Deus é maravilhoso, irmão. Deus, Ele tem algo poderoso para a tua vida. Quem sabe você tem vindo murmurando até os dias de hoje. Quem sabe a sua expectativa tem sido menor do que a sua fé. Deus, Ele vai trabalhar. Deus, Ele quer cuidar. Deus quer fazer você, assim como Davi derrotou o grande gigante. Deus, Ele quer fazer com que você venha derrubar os seus problemas. Amém? Quantos creem nisso? Então, se você crê, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita com fé assim: Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toda murmuração que tem me acompanhado, em nome do Senhor Jesus, eu lanço a armadura, eu lanço a lança, eu lanço toda a ferramenta que o Senhor Jesus tem me dado para combater esse gigante da murmuração, em nome do Senhor Jesus. E assim será feito, e o Senhor trará grandes coisas nas tuas mãos, e você levantará esse troféu, assim como Davi levantou, em nome de Jesus. Amém? Vírus do medo. Repita assim comigo, igreja: o medo é a ausência da confiança em Deus e a falta de fé. Medo é a derrota antecipada. Deuteronômio 1:28 diz assim: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filho dos gigantes. Amém, amados? Será que você também tem essa visão? Eu quero dizer para você que o Senhor colocou nessa campanha uma terra para você. Ele te deu essa terra. Você já conquistou ela. Ele nos ensina que não será fácil. Em que momento que Ele disse que seria fácil? Como o irmão acabou de falar aqui, vamos ampliar a nossa visão, em nome de Jesus. Amém, igreja? O Senhor Deus fala na palavra dEle, que no mundo teremos aflição, mas sabe o que Ele diz para você? Tem de bom ânimo, que assim como eu venci, tu também vencerás, diz o Senhor. Como que está você, igreja? Eu quero te dizer, quem tem sido o governo da tua vida? O gigante, o medo, a circunstância. Quem tem sido o gigante? Cutuca aí seu irmão e diga assim para o seu irmão, olhe para ele. Fale assim para ele assim, ó: meu irmão, fale para o seu problema o tamanho do teu Deus, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Amém? Não tenha medo, Israel de Deus. Está difícil? Está estreito? É porque o que o Senhor Deus tem para você, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração humano, o que Ele tem planejado, projetado, ampliado para nós. Amém?
eu quero dizer, a nossa morada, ela já está pronta. Cutuca aí de novo o seu irmão, diz assim: fique em paz, meu irmão. A nossa morada está garantida. Amém? Glória a Deus. Medo. Quando temos medo de enfrentar as situações e os demônios que estão por detrás dela, sabe o que acontece? Somos impedidos de avançar. Deixa eu contar um segredo para você. No começo da minha caminhada com Cristo, não foi fácil. Eu vivia orando e jejuando, pedindo para o Senhor que eu não tivesse medo. Sempre tive muita vontade de pregar a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho muito lindo, que uma vez, eu no meio da igreja, conversando com as minhas irmãs, eu falei assim: um dia, eu quero subir numa alta montanha e declarar o meu amor pelo Senhor. Eu achava que era só elas que estavam ouvindo, e sabe o que aconteceu? Um dia me foi dada a oportunidade para subir no altar de Deus, e sabe o que Ele me disse ao meu coração? Quando eu subi os primeiros degraus para aquele altar: eis que te dou a primeira montanha, agora grite o meu amor. É isso, amados. Eu quero dizer para você, o teu altar, quem faz é você. Agora vai e grite esse amor para toda a terra ouvir. Amém? Em nome de Jesus, não tenha medo. Vamos ver o que diz lá em Tiago 1,6. Quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Amém? Não seja assim, meu irmão. Pois o Senhor Deus colocou a terra prometida diante de todo aquele povo. E a única coisa que eles souberam ver foi a dificuldade, foi o tamanho do gigante. E esqueceram do grande Deus, no qual havia proporcionado a eles aquela grande terra. Sabe por que tinha coisas grandes naquela terra? Porque o nosso Deus é um Deus grande e maravilhoso. E tudo que Ele nos proporciona é sempre o maior e o melhor. Em nome de Jesus. Não temos que ter medo. Nós devemos encarar os desafios, encarar os inimigos. Amém? Pois se há medo no seu coração, se há medo, eu quero dizer, olha, igreja, deixa que o amor de Jesus Cristo venha lançar fora todo este medo, para que você possa avançar, para que você possa ampliar. Não deixa o medo impedir você de avançar, em nome de Jesus. Ouça, veja bem, o que nos ajuda a não ter mais medo: um relacionamento intenso com o nosso Deus. Isso nos dá confiança e lança fora todo o medo. A intimidade com o nosso Deus lança fora o medo. Quando fala aqui a respeito de fé, a falta de fé, eu quero dizer que a fé no qual ele fala é o conhecimento da palavra, que nos dá alicerce para poder andar e caminhar sem o medo. Amém? 1 João 4,18 diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero que você repita esse versículo comigo, amém? O verdadeiro amor. Você crê nisso, igreja? Então aplauda ao Senhor, que eu quero ouvir você aplaudando o Senhor, que é o amor dele que lança fora todo medo. Amém? Na palavra de Deus,
nos tem uma palavra que diz assim: não temas. E ela está escrita 365 vezes. E nós sabemos que isso é para nós. Porque para cada um dia, o Senhor Deus diz para você: não temas, não te espante, eu te sustento, eu te fortaleço. Não temas, sou eu quem te levanto, sou eu que estou no governo da sua vida, É Jesus que está no governo da sua vida. Por isso, não temas. 2 Timóteo 1 diz assim: o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vamos repetir essa parte aqui, ó. O Espírito nos enche, de poder, de amor, e nos torna prudentes. Amém. Amém, amados? Será que o Senhor lançou fora aí todo o medo? Ou você ainda continua com medo de alcançar o que o Senhor Deus já te deu? Ele não vai te dar, Ele já te deu. Desfrute apenas dessa terra, no qual mana leite e mel. Amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, oh maravilhoso Pai, queremos, Senhor, repreender, Senhor, todo o medo, Senhor. Queremos repreender, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que é impedimento, Senhor Deus, para a nossa caminhada. Senhor, queremos ampliar, queremos, Senhor, avançar, e não vai ser o medo, não vai ser nada que irá nos impedir, ó Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor, pois nós temos a certeza que o Senhor no mundo espiritual já largou as estacas. E temos a certeza que muitos serão, Senhor, o que o Senhor Deus vai fazer, Senhor, aqui neste lugar. Muito será o porvir do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém? O que te impede de ser conquistador? Primeiro, a falta de disposição. Põe fim nela. Você ficou surpreso, né? Falou, nossa, o que está acontecendo com a mensagem de hoje? Cada um prega um pedaço? Sim. Foi um resumo de toda a campanha. Então, amado, o primeiro disse assim, que a falta de disposição é o primeiro vírus que vem à nossa vida. Às vezes nós ficamos, sabe, indispostos, dizendo, eu acho que não vai dar certo, não é comigo. Põe fim nisso, porque Deus tem algo melhor para você. O segundo vírus é a rebeldia. Dê um basta nesta rebeldia. Dê um basta. E quando nós temos esse espírito nos rodeando, este vírus querendo nos pegar, sempre vai se levantar rebeldes do teu lado para dizer, não, você tem razão. É isso mesmo. Se é assim, eu acho que você tem que ir nessa tua força. É mentira do diabo, está tentando alimentar um vírus que está dentro do teu coração. Aonde há rebeldia, não há presença de Deus, é presença de Satanás. Amém? Terceiro vírus, a murmuração. Pare com ela. Eu achei engraçada esta mensagem que eu vi, onde tem dois passarinhos, e um segura o bico do outro e diz assim, quando você vai aprender que não adianta murmurar, porque o que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Quantas pessoas têm murmurado, eu não consigo nada, eu oro, eu jejuo e até agora Deus não me ouviu, Deus não me honrou, enquanto você não calar a boca. E ao invés de murmurar, glorificar ao Senhor, nada vai acontecer.
Murmuração é algo que entristece o coração de Deus. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e a pessoa está murmurando do teu lado? Você está prestando lá na tua empresa, né? Fazendo um serviço lá na tua máquina, talvez lá no escritório, e você percebe que o teu superior está pelos cantos murmurando. Dá vontade de chegar e falar para ele: escuta, o que está acontecendo? É comigo essa murmuração? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque olha, eu estou fazendo o meu melhor, você não está feliz, sabe o que dá vontade de dizer? Manda embora, não é assim? Imagine Deus tentando te abençoar e você murmurando porque ainda não aconteceu, porque ainda não se fez. Murmuração, amado, é o que agrada o coração, sabe de quem? Do diabo. O próximo vírus é o que? O medo. O medo, você tem que colocar ele para fora. Amado, só podemos ter uma vida abundante se nós nos arrepender dos nossos pecados e deixarmos que o próprio Deus é quem governe as nossas vidas. Então não deixa que o medo, a rebeldia, não deixa que nada disso venha impedir que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje é o final desta campanha. E eu quero ministrar sobre a tua vida a cura no teu emocional, a cura no teu interior. E você quer fazer isso agora, meu amado? Deixa que a bênção de Deus venha refletir na tua vida. E lança fora todos esses vírus, toda essa seta inflamada do maligno. E a graça do Senhor será na tua vida. Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.